Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, sexta-feira, 9 de janeiro, aqui com essa chuva maravilhosa que vem para dissipar todas as energias condensadas, pesadas, a natureza com a sua perfeição fazendo a sua parte, atuando. Vamos fazer a nossa, nos equilibrando, nos conectando ao Pai. Para isso vamos fazer uma prece, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, serenando a nossa mente, relaxando o nosso corpo, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso caminho. E agradecer, primeiramente, por mais este dia. Não nos cansamos de agradecer a cada dia que abrimos os olhos, porque entendemos hoje que cada dia deste é uma nova oportunidade de fazermos um pouquinho melhor nas pequenas coisas, nos nossos pensamentos, que refletirão nos nossos atos, nas nossas ações e nas nossas palavras. Espíritos amigos, nosso anjo guardião, espíritos protetores, familiares e amigos, que nos tutelam, nos inspiram, nos auxiliando no nosso dia a dia. Gratidão. Pedimos que permaneçam conosco na nossa caminhada, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Muito bem, baixar um pouquinho aqui a nossa Ave Maria e vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pegar o lápis. Vamos ver a nossa reflexão. Capítulo 5, e aqui está nas explicações, então vamos voltando. Nós já lemos bastante do capítulo 5. Então vamos lá. Retornando aqui, estamos no item 27, no terceiro parágrafo. Vamos ler, porque o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo nós já lemos. Vamos para o quarto, então. Deve-se colocar um fim às provas do próximo. É do espírito Bernardin, um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Então, capítulo 5, item 27, no quarto parágrafo, e diz assim: quando estiverem na presença de um irmão que sofre, vou baixar mais um pouquinho. Quando estiverem na presença de um irmão que sofre, não devem dizer: é a justiça de Deus, é preciso que ela siga seu curso. Digam, ao contrário: vejamos que meio o Pai misericordioso colocou à minha disposição para suavizar o sofrimento desse irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu apoio material e os meus conselhos não podem ajudá-lo a transpor essa dificuldade com mais ânimo, paciência, resignação. Será que Deus não colocou em minhas mãos os meios para que eu consiga fazer cessar o sofrimento desse irmão? Será que não me foi dado também como prova ou como meio de resgatar os meus erros, deter o mal e substituí-lo pela paz?
Ajudem-se uns aos outros em suas provas e nunca se tornem instrumentos de tortura para ninguém. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, principalmente para o espírita, pois, melhor do que os outros, ele deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Vamos ler até o fim. O espírita sabe que toda a sua vida deve ser um ato de amor e de dedicação, e qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor não irá alterar o curso da justiça divina. Ele pode, então, usar sem receio todos os esforços para suavizar a amargura da expiação do seu próximo, pois somente Deus pode interrompê-la ou prolongá-la, conforme julgar necessário. Sob o pretexto de que o sofrimento é merecido, não deveria o homem sentir-se no direito de aumentar ainda mais a aflição daqueles que têm contas a ajustar. É uma pergunta. Sob o pretexto de que o sofrimento é merecido, não deveria o homem sentir-se no direito de aumentar ainda mais a aflição daqueles que têm contas a ajustar com o seu passado? Não. Considerem-se sempre como um instrumento para fazer cessar o sofrimento dos seus irmãos. Podemos resumir assim: todos estão na Terra para corrigir os erros cometidos no passado. Mas todos, sem exceção, devem empregar seus esforços para auxiliar o próximo e assim suavizar o sofrimento de seus irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Muito bem, acabei lendo até o fim, mas é que é tão bonito que eu não consegui parar. É claro que só o primeiro parágrafo já daria bastante reflexão para hoje. Mas então, o que esse Espírito Bernardin vem nos falar, vem nos ensinar? Que nós já entendemos que temos provas, expiações, para repararmos. É o instrumento da misericórdia divina para que a justiça se faça. Deus é soberanamente justo e bom. Então, sendo justo, precisamos reparar nossas faltas. Sendo misericordioso, Deus nos dá a oportunidade de reaver, porque Ele poderia simplesmente dizer: é culpado, é certo, acabou. Mas Deus sempre nos dá a chance de nos reajustarmos. É a misericórdia divina, são as nossas provas, as nossas expiações. Vamos ter bom senso. Como iríamos reaver as nossas faltas com coisas boas? Então, tudo que nos acontece tem uma razão de ser. No momento não parece bom, obviamente não é bom passarmos por coisas ruins, mas são ferramentas do Pai. Permite que essas coisas nos aconteçam para que nós possamos nos reajustar, aprender e prosseguir no caminho correto. Então, tendo isso no nosso entendimento, a gente poderia pensar: então, a pessoa merece, ou eu mereço, e começar a entrar num ciclo de enfiar o dedo na ferida, né? Como nós falamos popularmente. E aí pergunta: é assim que deve ser? Devemos botar o dedo na ferida, na nossa, do nosso irmão, quando estamos passando por uma dificuldade? E aí esse espírito amigo querido vem dizer: não. Todos temos que passar, mas temos que ser, em contrapartida, o instrumento máximo de amenizar a dor nossa e do irmão. Passar com resiliência, não é fugir, não é nos revoltarmos,
passar com resiliência e, quando se trata do próximo, do nosso irmão, fazermos tudo que está ao nosso alcance. Porque muitas vezes somos nós, com um pequeno gesto, um pequeno ato, que vamos fazer toda a diferença naquele momento ali. É muito bonito, quem quiser ler novamente, porque nós, às vezes, mesmo que em pensamento, nós temos essa tendência a buscar as respostas, e buscar respostas não é errado. O problema é quando transformamos as respostas em julgamentos. E através desse julgamento já sentenciamos os irmãos e condenamos as penas, né? Não, então esse irmão deve ser culpado mesmo, deixa que ele sofra. Não, não é assim. Temos que fazer tudo, exatamente tudo que estiver a nosso alcance. Até porque o que vamos fazer com certeza é algo que também precisamos aprender, porque nada é por acaso e nada é perdido na criação divina, que é perfeita. Muito bonito. Então vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos vem hoje. Sobre as ocupações e as missões dos espíritos. Pergunta 576. Os homens, Kardec perguntou aos espíritos, os homens que têm missões importantes a cumprir na Terra, foram escolhidos por Deus para desempenhá-las? E eles possuem consciência dessas missões? Vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. Vamos lá. Algumas vezes, sim, mas geralmente as ignoram. Ao nascerem na Terra, eles possuem um objetivo mais ou menos vago, até que gradativamente e de acordo com as circunstâncias, suas missões se apresentam de modo mais claro. É então que Deus os direciona para o caminho pelo qual deverão cumprir o que lhe é reservado. Então, o que Kardec quis perguntar? Os homens que vêm com missões importantes, eles sabem, né? Eles foram escolhidos por Deus e eles sabem. Escolhidos por Deus no sentido de já adquiriram aquela capacidade, se prepararam para aquela missão, estão de acordo em desempenhar aquela missão? Sim. Né? Escolhidos daquela forma como a gente imagina, né? Ainda anjos, assim não. Sabemos que todos os espíritos, a escala espírita, então vamos adquirindo habilidades, né? Então, quando as adquirimos, estamos preparados para uma tarefa. Neste sentido, quem está bem preparado para a tarefa é escolhido, então, pela espiritualidade, por Deus, para vir desempenhar. E eles têm consciência? Aqui diz que algumas vezes sim, mas na grande maioria das vezes não vem com essa plena consciência. Vamos usar, por exemplo, o Kardec, né? Kardec faz parte da pleiade dos espíritos de Jesus, que vieram, que tem esse compromisso de trazer a codificação ao planeta. Ele se preparou por muitas e muitas reencarnações para esse trabalho. Mas Kardec, até seus quase 50 anos, foi professor, cientista, enfim, pedagogo. Ele só foi entender a sua grande missão quando as mesas girantes começaram a acontecer, quando ele, com todo o seu ceticismo, que foi tão importante, foi investigar, porque a intenção de Kardec era desmascarar as mesas. Então ele foi vendo e depois sim, ele foi entendendo, e aí diz, até que gradativamente, de acordo com as circunstâncias, Deus os direciona no caminho. Então Kardec foi entendendo e aí foi sendo direcionado na sua grande missão. Assim acontece com todas as grandes figuras que deixaram seus legados no nosso planeta.
nós também chegaremos lá daqui a bastante tempo, porque somos espíritos simples, né? Espíritos de terceira ordem, mas que aqui, por exemplo, nesse instante estamos buscando o nosso melhoramento. E um dia também teremos grandes missões, temos pequeninas, né? E temos que fazer o máximo que a gente puder para cumpri-las. Um dia também chegará a nossa vez de termos grandes missões, vai demorar um pouco, né? Mas chegará sim, porque essa é a lei. Não sou eu que estou dizendo, é a codificação. Bom, muito bom, vamos encerrar. Esse livro aqui é um livro da biografia de Kardec que eu estou lendo. E quem quiser saber mais sobre o nosso codificador, é muito importante porque ali a gente consegue ver o exemplo do homem que reflete, que estuda, que busca trazer à luz da consciência Deus, a espiritualidade. É muito bonito, porque hoje ainda pela manhã eu estava refletindo que o quanto nós trazemos isso de diversas reencarnações passadas em que vivemos essa espiritualidade misteriosa, dogmática, né? Então isso ainda é muito arraigado em nossos corações e nas nossas mentes. É muito novo para nós, né? Termos essa consciência da proximidade, da realidade que existe da nossa ligação com criatura, criador. Nós ainda temos muito esse âmbito, Deus no céu, nós aqui, né? Ainda é muito distante, nós precisamos trabalhar. E lendo, conhecendo Kardec, o codificador, a codificação, nós vamos entendendo que somos seres que existimos e que essa relação com Deus é verdadeira. E aí nós começamos a sentir tanto amor que existe. Não esse amor que a gente escreve essa palavra bonitinha e dizemos eu te amo sem nem pensar. Um amor verdadeiro, que nós ainda estamos aprendendo a sentir e que existe, que nos tutela, que nos cuida dia após dia, instante após instante. Então, no momento que tiver um tempinho, tiver vontade, lê um pouco sobre Kardec, né? Não para vangloriá-lo como uma figura, porque Kardec nunca quis isso, mas é que ele é o exemplo de que nós temos que ser essa figura que estuda, que pensa, que reflete, busca respostas às suas perguntas e assim se melhora. E se melhorando intelectualmente, se melhora moralmente, e melhorando moralmente, chega mais perto do Pai, passo a passo, seguindo o modelo do nosso Mestre Jesus, que foi em quem Kardec se baseou para codificar, inclusive instruído pelo Espírito da Verdade, nosso Mestre Jesus. Bom, agora eu me estendi. Vamos encerrar elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo por essa bênção, esse presente de mais esse dia que se inicia. Permaneçam conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.